levantar a mão e ir perguntando. Então, eu deixo para todo mundo aí já essa condição. Quem tiver perguntas, pessoal, não precisa esperar ela chegar lá no fundo, lá no final da apresentação, para a gente começar a conversar. Vocês podem ficar bem à vontade, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pôr para apresentar agora. Tranquilo, beleza. Você que manda aí. Um guia aqui. Opa, isso aqui não. Apresentar uma janela. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá? Tá. Você só precisa maximizar agora. Tá. Acabei de maximizar agora. Tá tranquilo? Ou ainda não apareceu para vocês? Ainda não está maximizado. Tá. Deixa eu ver como será que eu faço isso. Vou botar a janela inteira, que normalmente é mais fácil. E agora, tá certinho? Perfeito. Ah, legal, então. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer novamente ao Alessandro, né, pelo convite para fazer parte. O Alessandro eu já conheço desde quando ele ainda morava aqui em Goiânia. Fiquei super feliz quando ele passou aí no IF. Já fazem muitos anos, né, Alessandro, que você está aí no IF. Em Rio Verde. Tive até a oportunidade de visitar o campus de vocês. 8 anos. Tive a oportunidade de visitar o campus de vocês, adorei. Tinha aquela jiboia gigante, que eu não lembro mais o nome dela, mas um bicho super bonito. Vamos ver se, quando passar a pandemia, eu faço uma nova visita para vocês, né, quando tiver mais um evento. E vamos lá, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer ciência fora da academia e qual que é o papel do terceiro setor. Como a Alessandra falou, eu me chamo Iberê Machado e nós vamos conversando um pouquinho ao longo dessas próximas horas, aí, dos próximos minutos. Então, primeiro de tudo, quase ninguém sabe direito o que significa primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe direito as definições. Então, o primeiro setor, todos esses três setores, eles fazem parte do setor da economia, né? O primeiro setor, ele sempre é relacionado ao setor público. Então, ele tem a ver com o governo federal, estadual, prefeituras e todos os órgãos públicos relacionados a ele. O segundo setor são todos aqueles empreendimentos privados com fins lucrativos. Basicamente, é qualquer empresa, desde do tiozinho que vende pastel na esquina até uma grande multinacional. Então, todas elas são empresas do segundo setor que têm recursos privados e visam fins lucrativos sempre no final do ano. E o terceiro setor, ele é um setor privado sem fins lucrativos. Então, o primeiro é o público, o segundo e o terceiro são setores privados, o segundo com fins lucrativos e o terceiro sem fins lucrativos. O que isso quer? Quem que está dentro dessa categoria? São as associações, fundações, institutos, OCIPs e qualquer outro empreendimento que não tenha fins lucrativos, né? Uma coisa que é bem interessante saber tá, mas o que é o terceiro setor, né? Como que funciona? Então, o terceiro setor, normalmente ele aparece de duas formas. Ou porque uma pessoa tem uma vontade muito grande de ajudar em alguma área, ou porque algumas pessoas estão muito indignadas com algumas ações com alguma coisa que está acontecendo na sociedade. Então, como que funciona o terceiro setor? Dentro daquela instituição, pode ser fundação, instituto ou qualquer outra ONG, então são organizações não governamentais, são as ONGs. Então, elas sempre acabam atuando. Deixa eu só botar o ponteirinho aqui. Opções de ponteiro. Tá. Então, elas sempre acabam fazendo algum tipo de atuação que tenham impactos tanto sociais ou ambientais, visando o quê? Visando sanar insuficiências governamentais. Então, vocês sempre vão escutar falando de ONG, ou ONG social, ou ONG ambiental, dentro do município de vocês.
Isso daí é bem interessante, porque o que acontece? Normalmente, as ONGs, elas surgem porque algum governo, não vou nem falar o nosso governo atual, né, porque senão a gente não vai parar mais de conversar hoje, mas algum governo acaba não atuando significativamente em alguma área, algumas pessoas se juntam para poder resolver esses problemas e acabam formando uma ONG. Então, isso é muito fácil, dentro das grandes capitais, isso é muito fácil da gente ver com programas sociais, com as pessoas, desculpa, com as pessoas montando ONGs para ajudar pessoas carentes, pessoas com deficiência, ou em alguma outra situação de violência, né? Então, esses aí são o tipo de ONGs que a gente está mais acostumado a escutar dentro das grandes cidades. E a gente também está bem acostumado a escutar sobre ONGs que trabalham sobre a causa ambiental. Então, o que é isso? Tudo que o governo não faz, deixa eu só voltar isso aqui, ó. Então, tudo que o governo não faz, o terceiro setor acaba pegando esse papel para tentar resolver isso e tentar ajudar as pessoas ou o ambiente a não se darem tão mal, tá? Isso daí a gente pode contar com recurso tanto do próprio terceiro setor, a gente pode contar com recurso do segundo setor, ou ainda com recurso do primeiro setor. Então, a parte de recurso, o terceiro setor pode gerar sozinho, o terceiro setor ele pode receber recurso do segundo setor, então as empresas podem fazer doações anuais, mensais, diárias ou anuais para o terceiro setor, inclusive as empresas que doam, ou mesmo pessoas físicas que doem para o terceiro setor, podem ganhar algumas isenções no imposto de renda, então isso daí é bem interessante da gente saber. E, por fim, também tem uma série de parcerias com o governo, tanto federal, estadual, como das prefeituras, onde o terceiro setor pode gerar um pouco de recurso para poder realizar as suas ações. Então, isso aqui é mais ou menos o que é o terceiro setor, de modo geral. O terceiro setor, só dando uma reforçada, o terceiro setor, então, ele visa tapar, falando de uma forma bem simples, ele visa tapar o buraco de coisas que os governos não fazem, tá? Sempre por iniciativa própria, tendo impacto tanto social quanto ambiental. Então, no cenário atual, tem um site que é o IPEA, que ele é o site onde tem toda uma organização, quem tiver dúvida, coloca no Google mapas, terceiro setor, IPEA, mapa de ONGs, IPEA, que já vai aparecer. Esse daqui é um mapinha que eu acabei pegando hoje. Então, a gente tem mais de 1 milhão de ONGs no Brasil, tá? Aqui para o estado de Goiás, a gente tem mais de 20 mil ONGs que atuam em várias áreas. Né? E na capital, só na região metropolitana de Goiânia, a gente tem mais de 14 mil ONGs. Só na capital, a gente tem cerca de 9 mil ONGs. A grande maioria delas são ONGs sociais. Aqui também acabam entrando algumas associações, tipo associação de bairro, associação de vizinhos, associação de moradores. Tem algumas igrejas que também acabam fazendo grupos de associados, então todos eles acabam entrando nessa numeração. Então, hoje, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência. Eu trabalho com 2 ONGs, uma ela é formalizada, tem CNPJ, tem tudo, e a outra ela faz parte de um grande grupo de pesquisadores, e a gente vai conversando um pouco como trabalhar em paralelo com essas 2 instituições. Então, a primeira que a gente vai falar mais à frente é o Instituto Boitatá, que ela é uma ONG aqui de Goiânia, ela tem âmbito nacional, a gente trabalha no Brasil inteiro. E a ASG, ela é um grupo ligado à IUCN. Então, para quem não conhece, a IUCN é uma instituição internacional que ela trabalha com conservação da natureza, tá? Então, a IUCN, ela tem um site, a gente vai falar mais para frente do site da IUCN, mas quem não conhece, o site da IUCN é um espaço
tá? Onde se colocam todas as avaliações mundiais de espécies, tanto da fauna quanto da flora, que elas estão ameaçadas ou não. Então, a IUCN é uma organização que trabalha com conservação, que acaba agrupando avaliações, uma das partes dela, ela acaba agrupando avaliações de conservação das espécies. Então, se hoje você quer saber se uma espécie está ameaçada mundialmente, você pode entrar no site da IUCN, coloca o nome da espécie, e lá vai ter as informações sobre essa espécie. A gente vai ver mais para frente. Dentro da IUCN, a gente tem diversas organizações que fazem parte da IUCN. Uma delas que eu faço parte hoje em dia é do Amphibian Specialist Group, que é o grupo de especialistas de anfíbios aqui no Brasil, que são, dentro da IUCN, tem vários grupos específicos de táxons, tanto de planta, de fungo, de mamíferos, de qualquer grupo que você puder imaginar e que você quiser imaginar. Você pode imaginar que provavelmente vai existir um grupo desses, onde a IUCN juntam vários especialistas para tratar sobre a conservação desse grupo taxonômico. Aqui no Brasil, hoje, essa foto aqui ela está um pouquinho desatualizada, por causa da pandemia a gente ainda não conseguiu atualizar, mas aqui no Brasil, hoje, na parte da diretoria da SG, a gente conta com 3 pessoas. Então, esse daqui é o Luiz Marim, ele estava fazendo o doutorado dele na Alemanha, ele encerrou agora há 2 meses e voltou para o Brasil, lá do Rio Grande do Sul. A Cibele Cardoso, que é lá do Zoológico de São Paulo, que ela trabalha principalmente com conservação de espécies ex situ. Eu que estou aqui, que sou do Instituto Boitatá, e a Débora Silvano, que é uma excelente professora de Brasília, é herpetóloga já há muitos anos, uma das pessoas mais importantes que o Brasil tem de conservação de anfíbios, e que atualmente ela acabou saindo da diretoria. Ela ainda trabalha com a gente, mas ela acabou saindo da diretoria por causa de questões que ela já estava há muito tempo, ela queria dar uma renovada na diretoria para dar um pouco mais de gás, e ela acabou mudando de universidade também, então ela tinha que focar um pouquinho mais sobre isso. Quem quer saber um pouquinho mais sobre o histórico dela dentro da SG, tem a revista Herpetologia Brasileira, eu acho que a maioria de vocês... O Alessandro, ele é herpetólogo, né? Então ele deve puxar brasa para sardinha da herpetologia em todos os momentos. Então, para quem não conhece, tem uma revista brasileira chamada Herpetologia Brasileira, que ali tem várias informações, é uma revista quadrimensal, e nesse último número que saiu há 2, 3 semanas, tem um pouco do histórico da Débora dentro da SG. E tá, mas qual que é o foco da SG? O foco da SG é a gente conseguir fazer um plano de trabalho para trabalhar com todas as espécies brasileiras, com a conservação dessas espécies. Né? Então, quem quiser acessar o site, pode colocar ASG Brasil, que daí já vai aparecer o nosso site para vocês conhecerem um pouquinho mais. A gente, normalmente, a cada 2, 3 anos, a gente faz um questionário para saber aonde que estão os pesquisadores do Brasil, quem está na graduação, quem está na pós-graduação, quem está trabalhando com espécie ameaçada, quem não está, para a gente poder planejar melhor as nossas estratégias. Então, baseado nesses questionários, a gente consegue definir um pouco melhor aonde que tem uma maior carência de pesquisador e pesquisadora e aonde que a gente pode incentivar estudos nacionalmente. A outra instituição que eu trabalho é o Instituto Boitatá, então, para quem não conhece, pode acessar o nosso site lá, institutoboitatá.org. A gente também tem o site, está lindo, até a Gabriela Mesquita, que está aqui na sala, ela foi uma das pessoas que fez a atualização do site, que ficou muito bonita, ela é o Pedro Peloso, ficou sensacional. Eu peço, por favor, quem puder entrar depois para conhecer, faça isso, e também quem puder entrar no Instagram e dar uma olhadinha lá, Instituto Boitatá, dá uma seguidinha, onde a gente passa as maiores informações, onde a gente é mais ativo e onde a gente sempre conversa com todo mundo. Então, para vocês saberem, o Instituto Boitatá hoje é onde eu trabalho todo dia, né, diariamente. Tem várias pessoas, eu vou contar um pouquinho da história do Instituto, e já deixo o convite para vocês.
Quem quiser participar, a gente conversa no final. Quem tiver proposta de projeto também, a gente pode conversar no final. Mas como que o Boitatá, ele surgiu? Primeiro de tudo, eu acho que é muito como vocês também fazem no dia a dia de vocês antes da pandemia. Vocês sentavam no fim de semana para tomar uma cerveja com os amigos e conversar sobre a vida. Numa dessas cervejadas, a gente começou a perceber que quase todas as pessoas tinham uma série de insatisfações, tanto na parte da acadêmica quanto na parte da consultoria. Então, na parte acadêmica, a gente via que muito pesquisador que era muito bom não era valorizado pelos seus pares e também não era muito valorizado pelos alunos, e outros pesquisadores que publicavam muito e que tinham uma maior intimidade com rede social, mas que não eram tão boas pessoas assim, acabavam sendo muito mais valorizadas que os anteriores. Além disso, a gente viu também que na parte da consultoria, muitas vezes você faz uma consultoria para nada. Isso é uma insatisfação bastante grande com a maioria das pessoas que fazem consultoria. Porque você escreve você vai para campo, você analisa os dados, você escreve um relatório super bonitinho, tentando valorizar o lugar, tentando indicar aonde que tem que ser protegido, aonde não tem que ser protegido, qual a espécie que está. A empresa pega, muda o seu relatório e o órgão ambiental, que não tem conhecimento de nada disso, acaba não dando importância para tudo aquilo que você fez. Então, muitas vezes na consultoria, você acaba sendo só a última pessoa a ir para campo naquele lugar antes dele ser destruído. Então, isso daí acabou criando uma insatisfação muito grande na gente. Junto a isso, o que a gente viu? Naquela época, a gente acabou criando em 2014, a gente começou a conversar um pouquinho antes, 2013, e a gente viu, naquela época ainda não tinha tanta gente que fazia divulgação científica. Então, dentro da academia, eram poucos professores e professoras que pegavam os dados científicos, mastigavam e transformavam isso para informação acessível para o público. Até aqui em Goiás tem o Rogério Bastos, que ele já vinha fazendo isso há bastante tempo. Eu acho que até que o Alessandro chegou a participar de algumas atividades, né, de divulgação, mas a grande maioria, o grande grosso da academia, não se importava com popularização dessas informações. Então, o que a gente viu? Eu tinha terminado o meu doutorado, os outros dois que a gente estava conversando, eles estavam no mestrado ainda, e a gente estava com essa muita indignação. E a gente fez o quê? A gente pensou, obviamente, que quando você bebe muita cerveja, você tem as melhores e as piores ideias da vida de todos vocês. A gente também teve, a gente agradece muito por essa ter sido uma das boas ideias, e não das ruins. Então, a gente acabou criando a ONG para poder fazer o quê? Para a gente poder trabalhar com a academia, para a gente poder fazer ciência, continuar publicando artigo, para a gente trabalhar com consultoria, de uma forma que a gente considerasse que fosse eticamente aceitável, tá? E, além de tudo, fazer a parte da popularização de todas essas informações. Então, o nosso forte sempre foi fazer ciência, pegar informação, digerir ela e dar o mais mastigável possível para a população. Lá no comecinho, a gente começou a pensar muito, mas qual que vai ser o nome, qual que não vai ser o nome, então, a gente foi o quê? Atrás da nossa cultura, da cultura brasileira. Então, a gente viu que dentro da cultura brasileira, a gente tem uma série de criaturas folclóricas que são maravilhosas. A gente viu que uma delas ocorre no Brasil inteiro, que é o boitatá. Para quem não sabe, o boitatá é uma serpente que tem a cabeça em chamas. Ela é uma criatura criada na cultura guarani. É uma criatura criada, não, né? Ela é uma criatura mitológica dentro da mitologia guarani, e os índios guaranis, eles percorreram o Brasil inteiro. Então, o boitatá é uma dessas criaturas que ocorrem no Brasil inteiro, mas que tem um pouco de variação regional. Então, acaba não sendo um nome não familiar ao longo de todo o Brasil. Então, fica muito familiar para qualquer pessoa, tanto do campo quanto para a cidade. Então, foi assim que a gente acabou decidindo escolher o nome Boitatá.
Então, qual que é o nosso principal foco? Quando a gente foi olhar, todos nós éramos herpetólogos. Quando a gente foi olhar, não tinha nenhuma ONG brasileira que trabalhasse com herpetologia. A gente tem alguns institutos que trabalham, que têm projetos com herpetologia, ou então que tem alguns projetos muito sérios, por exemplo, o Instituto Mamirauá, que trabalha com jacarés, né? Outras instituições, eles têm alguns projetos menores que trabalham com herpetologia. E o nosso foco, ele começou para trabalhar principalmente com répteis e anfíbios. Depois a gente foi variando um pouquinho e colocando também os ambientes onde eles ocorrem para a gente poder ser mais efetivo na parte de conservação. Então, por que répteis e anfíbios? Primeiro, porque não tinha ninguém trabalhando. Segundo, porque todos eles são maravilhosos. Se vocês puderem olhar nas fotos aí, os bichos são lindíssimos. Terceiro, porque a maioria das pessoas que não trabalham com eles morrem de medo, morrem de nojo, ou querem matá-los. Então, era uma área muito propícia para a gente poder ter um bom contato com o público. Tá? Então, hoje, na nossa diretoria, a gente trabalha com dentro da ONG, ela é organizada de 3 formas. Primeiro, a gente tem a parte da diretoria. Eu sou o fundador e o presidente, junto com o Werther, que também é o fundador e o vice-presidente. A gente tem a Gabriela Mesquita, que estava aí, que é a nossa diretora administrativa, a Tatiane Abreu, que é a diretora financeira, o Vinícius Guerra, que está lá no Acre hoje em dia, que é o diretor executivo, e o Pedro Peloso, que é um fotógrafo da National Geographic, ele é biólogo e fotógrafo da National Geographic, e é o nosso diretor de planejamento estratégico. Além disso, a gente tem diversos coordenadores. Então, os coordenadores, o que eles fazem? Eles são responsáveis por uma série de projetos ou por uma série de linhas de ações dentro do Instituto Boitatá. A gente tem vários desses coordenadores, que vão desde veterinários até outros biólogos, e até o José Ulisses, que está aí na sala também, que é aluno novo de vocês, ele também é um dos nossos coordenadores. E, por fim, a gente tem as pessoas que mais nos ajudam no nosso dia a dia, que são os voluntários. Hoje a gente tem cerca de 60 voluntários, quase 70 voluntários. Os mais atuantes são cerca de 10, 15. O Gabriel também está aí, né? Obrigado, Gabriel, por aparecer. Então, essas pessoas são as pessoas mais importantes para a gente, porque a gente trabalha no Instituto Boitatá, para a gente poder trabalhar com conservação, a gente não consegue fazer essas coisas sozinhas. Então, a gente tem que fazer essas coisas com a ajuda das pessoas. Então, desde que a gente fundou o Instituto Boitatá, o Murilo, até que estava aí com a câmera ligada, o Murilo que está aqui, ó, esse barbudinho, a barbinha dele acabou aumentando mais ainda, ele participou de diversas reuniões junto com a gente. Pessoal, tem um microfone aí que está aberto, vocês querem fazer pergunta? Não? Tá, então vou continuar. Então, os voluntários para a gente é uma das linhas que a gente mais valoriza, porque a gente pega normalmente alunos de graduação, começa a trabalhar... Você sentia? O seu microfone está aberto, moça. Tá. E tem como mutar aí? E a gente pega esses alunos, começa a dar toda a base de ensinamento, como que trabalha, como que não trabalha, e vai acompanhando todo o desenvolvimento deles. Então, o Murilo é um que hoje ele entrou no mestrado. Parabéns, Murilo, por entrar no mestrado aí no IF. A gente acompanha ele desde a graduação. O Ulisses é outro, a Gabriela também, que eles vieram desde a graduação deles, que hoje estão se formando mestrandos e doutorandos. Então, a gente tem um carinho muito especial por todos os nossos voluntários. E hoje eu vou puxar a brasa um pouquinho mais para a parte dos anfíbios, porque vai ficar um pouco melhor da gente conseguir falar como que a gente consegue trabalhar ou não. Mas uma das nossas maiores preocupações, qual que é? É conseguir ter informação suficiente para poder ter respaldo para trabalhar com conservação. O nosso foco principal são os anfíbios, porque além deles serem lindos, é óbvio que não é só porque eles são lindos, mas além deles serem lindos,
é um dos grupos de fauna mais ameaçados do mundo inteiro. Então, atualmente, para quem ainda não conhece, acho que o Alessandro vai passar para vocês ao longo do curso. Para quem não conhece, tem esse site que é Amphibians of the World, que fala que é um site de taxonomia, que fala quantas espécies tem, quantas espécies não tem. E esse mapa daqui, ele é desse site Amphibia Web, que é um site super bacana também, que tem várias atualizações. Então, esse daqui é um mapa de diversidade de riqueza de anfíbios do Brasil. Então, onde está mais escuro é onde a gente tem... Desculpa, pessoal, acabei falando errado. É um mapa de riqueza de anfíbios do mundo, tá? Então, esse é onde está mais escurinho, azul é onde a gente tem mais espécies, onde está mais clarinho, próximo do verde e branco, é onde tem menos espécies, tá? Então, o Brasil aqui, ele é um dos campeões de diversidade mundial. Ele é o primeiro país que tem o maior número de espécies, e seguido por alguns outros, né, mas ele é o campeão de todos. Junto a isso, o Brasil também tem uma série muito grande de ameaça. Aqui é o número de espécies que estão ameaçadas, estão em algum grau de ameaça muito extremo, a gente vai ver no próximo mapinha, mas principalmente aqui no Brasil se dá na Mata Atlântica e em uma parte da Amazônia. E, por fim, esse daqui são dados que são um pouquinho mais antigos, que eles estão sendo atualizados agora, até o final do ano eles vão ser atualizados, mas na América do Sul, a gente tem 127 espécies que estão criticamente ameaçadas. O Alessandro falou, né, que ele participou da avaliação, a gente vai ver a avaliação, mas eu posso afirmar para vocês que esse número de espécies aumentou e muito, tá? Esses são dados que são obtidos através do site da IUCN. Então, a gente tem 127 espécies na América do Sul que estão criticamente ameaçadas e 406 que estão em algum grau de ameaça, em perigo, vulnerável. Tá? Esses dados mudaram muito absurdo. Aqui no Brasil mudou absurdamente o número de espécies que estão ameaçadas ou não. Então, para mostrar um pouquinho para vocês o que acontece. Esse daqui no Brasil hoje, a gente tem cerca de 1.200 espécies de anfíbios. Tá? A gente tem cerca de 1.060, 1.100 e poucas espécies de anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas. A gente tem quase 40 cecílias, que são as gimnofionas, que são as cobras cegas, né? E, por enquanto, tem 5 espécies de salamandra. Saiu alguns artigos recentes, eu acabei não atualizando aqui, eu peço desculpa para vocês. Saiu um artigo que mostra que a gente tem cerca de 1.140 espécies de anuros, e de salamandra tem uma projeção, as salamandras elas ocorrem em toda a Amazônia brasileira. Tem uma projeção que é para ter cerca de 32 espécies ainda não descritas de salamandra. Então, quem gostar desses bichos e quiser ir para a Amazônia antes que ela acabe, que em menos de 10 anos provavelmente vai ter modificado muito, vão agora e curtam muitas salamandras, porque é uma área absurdamente sensacional. Esse mapa que está aqui à esquerda, ele é um mapa de calor. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os pontos de registro que tem de anfíbios do Brasil, fui sobrepondo eles, e quanto mais registro tem, mais vermelho fica quanto mais estudo tem naquela região, mais vermelho fica o mapa. Então, aqui são os principais pontos onde a gente tem informação sobre anfíbios, onde a gente tem lista, onde a gente tem trabalho, onde a gente tem qualquer outra pesquisa. Tá? E por que eles são tão importantes? Os anfíbios são mais importantes que mamíferos e que aves? Não, não são. Já tem pessoas que estão trabalhando com mamíferos e aves, e a gente se preocupa um pouco mais com anfíbios pelo grau de sensibilidade que eles têm, principalmente às grandes alterações ambientais. Então, esse mapa aqui, ele é um mapa que eu separei o cerrado para vocês, tudo que está em roxo é o cerrado brasileiro, acho que quase todos vocês conhecem, né? Cada pontinho que tem aqui, cada pontinho azul, é um pontinho onde tem algum registro de anfíbios no cerrado, tá? E aqui eu acabei fazendo um mapa, que é o mapa de calor. É a mesma coisa que eu expliquei antes. Eu vou sobrepondo os pontos. Quanto mais vermelho, mais trabalhos e mais espécies eu tenho. Quanto mais azul, menos trabalho e menos espécies eu tenho, tá?
Então, aqui a gente pode ver, eu fiz um buffer. Buffer é uma área, né, que você põe um ponto e faz uma área. Então, aqui no mapa da esquerda é um buffer de 20 quilômetros. Então, cada pontinho tem uma bolinha de 20 quilômetros, e nesse daqui é de 200 quilômetros. Cada pontinho tem uma bolinha de 200 quilômetros, tá? Esse trabalho a gente acaba fazendo para quê? Para a gente poder fazer uma das lacunas do conhecimento, para a gente poder saber aonde tem as lacunas de amostragem em alguma região. Então, tudo que está azulzinho ou vermelhinho é onde já teve pelo menos uma pessoa que foi lá e coletou alguma coisa. Tudo que está em roxo é onde ninguém nunca foi e ninguém nunca coletou nada, tá? E tudo onde está vermelho é onde sempre tem trabalho, onde sempre tem pesquisa. Ah, legal, Iberê, mas para que isso serve? Não serve para nada. Só ninguém nunca foi lá e ninguém nunca coletou. Não, calma lá. A gente trabalha com conservação. Então, para trabalhar com conservação, a gente tem que fazer alguns diagnósticos. Esse daqui é um dos primeiros dele, que é a lacuna de amostragem. Eu sei onde já coletaram e aonde não coletaram. Como que eu trabalho isso na parte de conservação? Por exemplo, para quem não conhece, esse daqui, eu coloquei aqui os limites estaduais, né? Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Essa região que tem aqui, principalmente na junção dos quatro, é uma região chamada de Matopiba. Não sei se todo mundo conhece o Matopiba, mas é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, ele é uma região, essa junção desses quatro estados, bem aqui ele está numa região onde é chamada pelo governo brasileiro, há muitos anos já, há mais de 10 anos, como a última fronteira agrícola. Então, aí é onde tem um investimento muito forte de expansão agropecuária, agrícola e agropecuária, né? E se vocês puderem olhar aqui no mapa, é a região onde a gente tem a menor quantidade de estudos do Cerrado. Aqui a gente não tem nenhum estudo. E só para mostrar para vocês, esse daqui é uma das cidades, né? Que faz parte do Matopiba. Esse daqui é esse mapa, ele está dentro do site do governo, mostrando isso aqui é um mapa de incentivo, de que essa é uma das regiões que está mais desenvolvendo no Brasil e que está crescendo mais, então venham para cá investidores, porque aqui a gente tem muito futuro para fazer muita agricultura, muita agropecuária, o agro é pop e todo o resto dos slogans que vocês quiserem. Então, isso aqui está no folder, está lá no site, é só baixar o PDF deles, que esse daqui é o mapa deles. Então, esse daqui é o município de Balsas, no Maranhão, tá? Uma foto de 1990, como que era a região. Aqui é o mapinha, o vermelhinho são áreas alteradas, tá? E aqui é em 2014, então, menos de 20 anos depois, como que está agora, e aqui é tudo área de área de pastagem e agropecuária e de agricultura, né? Então, quando a gente vê isso daqui e a gente olha no mapa anterior, que ninguém nunca foi aqui no Maranhão e coletou aqui, a gente não tem noção se as espécies que estão aqui estão ameaçadas, estão extintas ou sumiram. E uma das coisas que é interessante é que quando a gente olha aqui esse mapa, tem bem essa parte da divisão. Se a gente vem aqui mais para a esquerda, a gente tem uma série de espécies, ali é onde tem a terra do roncador, e tem uma série de cavernas muito grandes. A gente tem uma série de espécies que elas são muito endêmicas dessas regiões em particulares. Essas espécies elas foram descritas por causa de trabalhos de consultoria para desenvolvimento de barragem, e que, se esse lugar continuar desenvolvendo nessa velocidade, provavelmente grande parte dessas espécies vão ser perdidas num curtíssimo espaço de tempo. Então, essa daqui é como a gente acaba trabalhando com o diagnóstico. A gente primeiro faz um levantamento das informações e depois vê quais são as ameaças que tem naquela região, tá? E o Instituto Boitatá, como que a gente faz para poder trabalhar com isso? A gente trabalha em várias frentes. Eu vou falando para vocês um pouco das frentes que a gente faz. O primeiro de todos é o diagnóstico, tá? Das espécies que tem no Brasil. Depois disso, o que a gente faz? A gente acaba trabalhando com
muita proximidade junto ao público. Se tem uma grande discussão, que é a ciência deve ser feita por quem? Por pesquisadores e cientistas ou por todo mundo? Alguns cientistas de carreira mais antigos, eles acham que a popularização da ciência é uma grande besteira, que não tem, por exemplo, que usar nomes vernaculares, nomes populares, para a gente falar de espécie, e que eles acham que trabalhos de divulgação científica não são importantes. Ainda hoje, eles ainda acham isso. Inclusive, ontem eu recebi um e-mail absurdo que eu não vou nem falar para vocês, mas ainda hoje tem uma série de pesquisadores de carreira que ainda acham que a popularização da ciência é desnecessária, tá? Eu não sei quanto a vocês, mas a minha opinião particular é que se fosse tão desnecessária assim, a gente não teria movimentos anti-vacina, não teria movimentos de terra plana e nenhuma outra dessas grandes bobagens. Se vocês acreditam nessas coisas, desculpa, mas vocês estão bem errados, né, em acreditar em terra plana, por exemplo. Então, por favor, estudem bastante, saibam bastante o que vocês estão fazendo e trabalhem bastante com divulgação da ciência. Um dos nossos trabalhos, eu fico um pouco, desculpa, pessoal, eu fico um pouco alterado quando eu falo sobre isso, porque eu não acredito que em 2021 a gente esteja passando por tudo isso, mas tudo bem. Então, dentro do Instituto, vou voltar agora, dentro do Instituto Boitatá, a gente tem algumas ações que são ações mundiais, que a gente acaba falando sobre os grupos da herpetofauna. Então, a gente tem dias mundiais de salvem os sapos, salvem os jacarés, tartarugas e as serpentes. A gente também faz divulgação de educação ambiental nos parques, principalmente aqui em Goiânia, mas a gente também pode fazer em qualquer outro município que tenha algum evento desse. Isso daqui é uma parceria que a gente tem com o pessoal, com o setor de educação ambiental do Parque Zoológico aqui de Goiânia e com a Prefeitura de Goiânia. E aqui tem uma coisa que é bem interessante, eles chamam de educação ambiental, mas tem uma grande diferença entre o que é educação e o que é divulgação. Educação, a gente sempre fala sobre informações educacionais que podem ser mensuradas de alguma forma. Então, são as aulas da escola, por exemplo, ou da faculdade, onde você tem provas para poder medir. E divulgação é quando você não precisa necessariamente fazer uma medição. Você só vai lá e coloca as informações para as pessoas. Quem quiser trabalhar com isso, então, eu deixo algumas dicas, né? Primeiro de tudo, saiba o seu público, para você poder saber a forma certa de você falar com elas. Então, podem ser crianças da graduação, crianças da escola de primeiro e segundo grau, crianças um pouquinho menores, pode ser da faculdade, pode ser dentro em congresso. Então, conheça o seu público com quem você vai falar. Use linguagens apropriadas com o seu público. Então, as crianças, às vezes, podem ter medos, tá? Mas elas também podem ficar apaixonadas pelos bichos. Todas as crianças são esponjas, então qualquer coisa que você falar, eles vão absorver. Tenha, ainda na linguagem apropriada, tenha muito cuidado quando a gente for falar, principalmente sobre religião. Como a gente trabalha com serpente, a serpente é o primeiro pecado do homem, né? E tem um peso muito grande. Então, sempre quando alguém pergunta alguma coisa relacionada à religião, a gente sempre acaba falando, não, tem dois tipos de serpente, a serpente religiosa, que a gente não vai entrar no mérito agora, e a outra serpente, que é a serpente que a gente vê no dia a dia, que são as cobras, que estão sempre aí, são outras coisas, aquela lá é a religiosa, essa daqui é a serpente natural que existe no mundo hoje em dia. E a gente começa a continuar trabalhando com essas serpentes, então a gente sempre acaba fazendo essa separação entre uma e outra, para não dar muito problema. Isso é tão legal porque, muitas vezes, tem vários que não são cientistas que acabam querendo falar de conservação eles querem falar de conservação, querem falar de bicho, querem falar de tudo. E isso é muito legal, porque não é o público que a gente está acostumado a abordar. Então, isso daqui a gente acabou achando numa igreja presbiteriana do Jaó, aqui em Goiânia. Eles iam fazer uma palestra sobre o que o cristão tem a ver com a ameaça de extinção da perereca capacete do Rio Pomba, que é uma perereca que tem
lá em Minas Gerais, e daí quando eu recebi esse flyer, eu entrei em contato com o Clodoaldo, que é o pesquisador que está trabalhando com essa espécie, ele descreveu a espécie, eu botei todo mundo em contato, e foi uma palestra absurdamente sensacional, e muito respeitosa com os conceitos religiosos de cada um deles. Então, a gente tem que sair da nossa bolha acadêmica e conseguir alcançar esses públicos, que as pessoas estão por aí, estão falando, estão querendo saber e tem muito interesse. Então, a gente tem que abordar todos esses públicos. E a gente também tem que saber usar algumas ferramentas. Deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui. Aí. Não sei se aparece para vocês, mas essa daqui é a propaganda de um desenho chamado Anfíbia. Esse daí é o Pedro Peloso. Ó. Na esquerda é a Estefânia, que ela é uma youtuber de criança, e na direita é o Pedro Peloso, que ele é o herpetólogo da ONG, né? Que aqui eles chamaram os dois para poder fazer a divulgação de um desenho novo, chamado Anfíbia. E sempre, na primeira temporada desse desenho, sempre antes do do episódio, eles falavam um pouquinho, algumas informações a respeito de algum dado de ecologia ou de biologia dos anfíbios que estava relacionado com aquele episódio. Então, isso daí, a gente tem que saber como usar essas ferramentas, como ter a linguagem apropriada, como conseguir chegar a atingir o público que a gente quer. Então, é um desenho de crianças, eles acabam dando informações super interessantes antes daquele próprio desenho. E dica, tente usar o máximo de coisa que for possível. Então, aqui a gente fala para televisão, a gente já fez marionete, tá horrível ali, foi eu que fiz aquelas marionetes, era o Super Sapo e a Dona Dengue. E aqui na direita são os desenhos que a gente faz também para poder ajudar na divulgação, para envolver bastante as crianças. E sempre tem que ter o máximo de feedback possível, tanto dos professores quanto dos alunos. Tá? Junto a isso, a gente também trabalha com o quê? Com o acompanhamento de acadêmicos. Então, quem está na graduação, a gente tem um projeto chamado Projeto Amplexo, que ele trabalha como uma orientação solidária. Então, a gente tem aqui um mapinha das espécies que estão ameaçadas do Brasil. Essa daqui é só a parte de anfíbios, né? As espécies estão ameaçadas no Brasil. E aqui tem um outro mapinha, que são todas, em pontinhos em verde, são todas as universidades e faculdades de biologia, ecologia e ciências biológicas do Brasil, e a gente sobrepõe onde tem as espécies ameaçadas e onde tem a faculdade. A gente procura depois alunos e alunas que estejam nessas faculdades, que não tenham professores herpetólogos dentro dela, e a gente seleciona alguns para a gente poder orientar nessa parte de pesquisa acadêmica. Então, a gente acaba conseguindo ter mais informação dessas espécies quando são mais próximas a polos de pesquisa científica. Tá? A mesma coisa a gente faz para aquelas espécies de dados deficientes. O Alessandro fez um trabalho excelente, né, Alessandro, com espécies que são deficientes de dados, e esse daqui também é um dos nossos focos, é conseguir juntar alunos próximos de lugares onde tem espécies com dados deficientes, para a gente poder gerar mais dados disso. Deixa eu só molhar o bico aqui rapidinho. Pronto. E isso é legal porque toda vez que a gente gera algum dado sobre algum aspecto da biologia e ecologia daquela espécie, a gente preenche uma das lacunas de conhecimento. Não sei se na matéria de ecologia vocês vão acabar falando sobre isso ou não, mas isso aqui fez parte do meu pós-doc. Se tudo der certo, eu vou conseguir publicar ele até o final do ano. Então, eu acabei separando as lacunas de conhecimento que tem. Cada lacuna de conhecimento é para poder mostrar o que falta ainda ser pesquisada. Então, ela vai desde definição de espécie, distribuição espacial, dados temporais e várias outras informações. A gente acaba trabalhando com uma parte de cienciometria. Só para vocês verem, ó, o último trabalho que tem publicado para anfíbios do Cerrado é um trabalho de 2012, que falava que tinha 209 espécies de anfíbios dentro do Cerrado. Esse trabalho, que foi do meu pós-doc, eu terminei ele, tinha terminado de trabalhar com ele até o ano passado, estava com 309 espécies. Hoje tem um pouquinho mais, porque já saíram espécies novas
esse ano. Então, deve ter cerca de 315 espécies, mais ou menos, para o cerrado brasileiro. Então, aqui a gente acaba fazendo uma cienciometria para poder fazer as métricas, para poder saber quanto que se sabe de cada uma dessas espécies, tá? Para mostrar para vocês, legal, mas para que serve isso? O trabalho de Lacuna ele é muito legal, porque, por exemplo, aqui ele pode mostrar todos os gráficos, que está mais à direita é onde a gente tem mais informação, que está mais à esquerda é onde a gente tem menos informação. Então, por exemplo, um professor como o Alessandro, que vai receber um monte de aluno para fazer a pós-graduação, graduação, TCC, ele pode pegar um trabalho de Lacuna e falar, não, você vai trabalhar com a definição dessa espécie, você outro vai trabalhar com a distribuição dessa espécie, você vai trabalhar com dados temporais, e assim vai indo. Então, com essa lacuna, com esse diagnóstico do que se sabe, do que não se sabe, para cada uma das espécies, fica mais fácil da gente conseguir dizer, fica mais fácil da gente conseguir ter alunos e alunas e colocar para gerar mais informação sobre cada uma dessas informações, tá? Isso daí acaba revertindo tudo em conservação no final do trabalho. Um outro trabalho que a gente também faz, que ele é encabeçado pelo Pedro Peloso, para variar, como eu falei para vocês, algumas perguntas sempre foram geradas sentando no bar e conversando com os amigos, né? E o Pedro Peloso, ele teve uma ideia que era, e se eu conseguisse documentar todas as espécies ameaçadas de anfíbios do Brasil? E daí ele acabou entrando em contato comigo, a gente fez uma parceria com o Instituto Boitatá, e a gente acabou criando o Projeto DOTS. Então, o Projeto DOTS é exatamente isso, a gente percorre o Brasil inteiro, atrás das espécies ameaçadas de anfíbios do Brasil, e a gente vê como que está o ambiente, a gente bate foto do ambiente, vê se tem algum grau de ameaça, vê se ele está sofrendo com fungo quitrídeo, tenta achar os indivíduos ou não, né, isso daí é uma coisa bastante importante. Na primeira fase, a gente está atrás de 42 espécies, já aumentou um pouquinho esse número e todo ano vai aumentando um pouquinho mais. E, essa daqui é uma das espécies mais bonitas, que é a tal daquela perereca capacete do Rio Pomba, é a Nictimantis pomba, é um dos bichos mais bonitos do Brasil, e é sensacional, ele era conhecido de pouquíssimos indivíduos, quando a gente foi na expedição, a gente conseguiu achar um indivíduo, e agora ele é uma espécie que a Cibele, da SG, está ajudando a fazer um projeto de conservação ex situ. Então, estão tentando criar essa espécie em cativeiro, ela só ocorre em um lugarzinho em Minas Gerais, só num fragmento de mato, não ocorre em nenhum outro lugar, e daí a gente está tentando, a gente não, né? Eles estão tentando fazer uma criação de ex situ, de conservação ex situ para essa espécie, para poder fazer uma suplementação de indivíduos naquela população, tá? Ou se acontecer alguma coisa que desmatarem, a gente não tem uma espécie extinta. Ainda dentro de planos de conservação que a gente faz, o Instituto Boitatá ele trabalha em parceria com o ICMBio, e a gente trabalha no Plano de Ação Nacional de Conservação de Espécies. Hoje a gente está trabalhando em 3 planos de ação, um que é o Plano de Ação de Conservação de Anfíbios e Répteis Ameaçados do Sul do Brasil, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o SERPAN, que é a conservação ictiofauna, herpetofauna e alguns primatas do Cerrado e do Pantanal. Então, a professora Alessandro faz parte do SERPAN, né, Alessandro? E, por fim, o PAN Rivolídeos. Os peixes rivolídeos são aqueles peixes anuais. São os peixes que, quando chove e cria uma poça temporária, eles nascem, saem comendo todos os alimentos que tiverem, reproduzem, colocam os ovos, aquela poça seca, os ovos ficam na terra, eles precisam secar a poça para o ovo poder entrar no estado de dormência, e depois, quando chove de novo, aquele ovo acaba eclodindo. Então, eles são peixes anuais por causa disso, por causa que eles estão vivos, estão ativos durante a estação de chuva, e depois, quando está na estação de seca, todos eles morrem, só ficam os ovinhos na terra. E é bem bacana, porque os peixes rivolídeos tem no Brasil inteiro, desde o sul até o norte do Brasil. A gente também acaba conseguindo, acabou conseguindo alguns projetos bastante importantes, tanto para o Instituto Boitatá, quanto para
conservação, que é o nosso objetivo final, né? Então, a gente teve um projeto junto com o professor Helber, da UNB, da Universidade de Brasília, né? Da Federal de Brasília, e um deles foi aqui na Serra do Tombador, lá em Cavalcante, onde a gente fez um levantamento atualizado. O artigo deve sair agora nos próximos meses, ele já foi aceito. A gente está louco para poder compartilhar logo com vocês, porque tem fotos maravilhosas. Um outro projeto que foi super legal, que foi o primeiro projeto financiado pela Fundação Boticário, pela ONG, que foi sobre Esquinoquinema manezinho, que era uma espécie de ranzinha lá da ilha de Florianópolis. Isso daí foi uma coisa tão legal, porque ela era uma espécie que ela poderia ser tanto de menor preocupação, se ela ocorresse no continente e na ilha, como ela pode ser uma espécie ameaçada se ela só ocorresse na ilha de Florianópolis. Por causa desse trabalho, saiu um monte de coisa super legal. A pesquisadora, que é a Caroline Oswald, ela identificou que essa espécie ela só ocorre na ilha, tudo o resto que tem no continente são outras espécies, então ela está só lá dentro da ilha. Lá na ilha, é um bicho que está super ameaçado, ela vai entrar como em perigo agora na avaliação da IUCN, e ela virou recentemente, no final do ano passado, ela virou a espécie símbolo da cidade de Florianópolis. Então, tanto essa parte de conservação, quanto a parte dela virar símbolo, foi porque tiveram pesquisadores que trabalharam juntos nesse projeto com o mesmo fim. E, por último, tem um projeto também que foi financiado pelo Boticário, que é de reintrodução de Sporófila maximiliani, que é o bicudo, não sei se vocês já conhecem ou não, mas era uma espécie de passarinho que ocorria quase no Brasil inteiro. Na década de 80, todo mundo começou a coletar ela na natureza, para botar numa gaiola, porque é um bicho muito cantor, ele canta muito bonito. Hoje, no Brasil, a gente tem menos de 3 mil indivíduos na natureza e mais de 100 mil indivíduos em cativeiro. E esse projeto, a gente acabou fazendo uma reintrodução dessa espécie Nossa, fugiu o nome agora do parque. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tá? É um projeto em parceria com a FG e com o IBAMA aqui de Goiás. Então, a gente fez essa reintrodução e está fazendo monitoramento dessa população reintroduzida. Agora, a parte da IUCN, a gente está trabalhando também com a atualização da lista. Então, como eu falei antes, a IUCN é aquela instituição que fala qual espécie está ameaçada e qual não está no mundo inteiro. A gente está trabalhando com a parte do Brasil, atualizando todas as espécies brasileiras. Eu tenho duas chefas, né? Uma é a Jennifer Ludwig e a outra é a Kelsinia. Elas são as RLAs globais. Eu sou o coordenador desse projeto, sou RLA aqui no Brasil. RLA é o Red List Authority. E eu trabalho com várias pessoas. Então, eu trabalho primeiro com os consultores, com a Sheila Andrade, que é quem faz os mapas, com a Tatiane, com o Werther e com a Isabela, que são os consultores que ajudam a preparação das fichas, ajudam no workshop, ajudam na avaliação das espécies. E a gente trabalhou também com 6 voluntárias que nos ajudaram no preenchimento das fichas ao longo dos anos, ao longo do ano. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês como que a gente está fazendo. Isso daqui é um mapinha de como que vai ficar a distribuição dos bichos, aonde que o bicho possivelmente ele pode ocorrer, aonde ele realmente ocorre, aqui é onde ele já está extinto, e assim vai indo. Esses dados todos, eles devem estar atualizados até julho desse ano, para todas as espécies de anfíbios brasileiros. Tá? E a gente sempre tenta colocar alguns graus de ameaça bem significativos para a espécie como um todo. Então, isso daqui são algumas salinas. Então, eles modificam o ambiente os ambientes de praia, né, para poder extrair o sal do mar. Também tem um monte de pedreiras, também tem lixos e rodovias. A gente sempre tenta classificar isso em todas as ações que a gente faz. Isso vai desde a lacuna, desde da avaliação nacional ou até mesmo lá no DOTS. Então, a gente tenta caracterizar o máximo possível, o melhor possível, das ameaças
para cada uma das espécies que estão, de fato, ameaçadas aqui no Brasil, tá? E a gente tem uma série de projetos, agora, se tudo der certo, vão ser aprovados alguns projetos novos, que assim que eles forem aprovados, eu trago para vocês aqui as informações, que a gente está atrás de algumas espécies que estão possivelmente extintas na natureza, tá? Então, esse daqui é o Oloardem bradei, ele já é uma espécie que está extinta na natureza há um bom tempo, né? Essa daqui é a Serra do Itatiaia, onde ela ocorria, o ambiente está aqui, todo o resto, mas ninguém sabe por que esse bicho foi extinto, e tem uma série de projetos de outras universidades que estão trabalhando com DNA ambiental, que é para tentar achar essas espécies, e a gente, através do DOTS, a gente sempre acaba indo atrás de todas essas espécies para poder ver se a gente acha algum indivíduo ainda vivente nos ambientes. Então, o site da IUCN, só para quem não conhece, aqui, ó, redlist.org, o site tem essa carinha, você coloca aqui o nome da espécie, e ela vai acabar te mostrando em qual grau de ameaça ela está. Tá? Além disso, eu também peço para vocês, por favor, além de seguir a gente no Instituto Boitatá lá no Instagram, sigam também esse grupo que é Mapinguari. O Mapinguari, a gente tem uma parceria que a gente está dando nome para as espécies brasileiras. O nome a gente acaba chamando de nome vernacular, que é como se fosse um nome popular, só que um pouco diferente, tem alguns conceitos que entram aí, que não vem muito ao caso agora a gente conversar, mas a gente pode conversar depois quando acabar a apresentação, e lá vocês podem entrar no link disponibilizados, e vocês podem votar em nomes para todas as espécies de anfíbios brasileiros. A gente vai fazendo blocos de votações e sempre vai mandando de tempos em tempos. Então, por favor, sigam a gente no Instagram e o Mapinguari. Tá? A gente também dá muito apoio e muito suporte para outros grupos. Então, esse aqui é um outro grupo que tem de um IF lá de Poços de Caldas, que eles estão trabalhando com o Pithecopus aiai, que era uma espécie que estava ameaçada e que, graças a uma série de informações novas que se tem de trabalho de conservação, a gente conseguiu descobrir que a espécie ela é uma espécie menos ameaçada. A gente conseguiu financiamento pela Rufford Foundation para poder trabalhar com essa espécie. E também, toda sexta-feira, a gente tem um programa, eu faço parte do outro grupo, né, que é o programa chamado Herpestos Sem Fronteiras. Toda sexta-feira, lá no YouTube, sempre tem uma apresentação, às 16 horas. Cada semana é de um tópico diferente. Essa semana, a gente vai falar sobre o Laboratório de Herpetologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 2 professores. O Alessandro não sabe, mas eu vou conversar com ele depois. Você vai ser convidado também, Alessandro, tanto para falar do seu laboratório, de algum outro tipo de pesquisa que você queira. Então, em breve, o Alessandro vai virar youtuber, né, também, em outros canais, vai fazer participações especiais. E um projeto que a gente tinha muito interesse em fazer, um projeto não, né, um evento que a gente tinha muito interesse em fazer, mas como entrou a pandemia, ele já estava tudo pronto, já estava praticamente organizado, tinha a data, já tinha inscrito, já tinha tudo, que era o primeiro simpósio de herpetologia do Cerrado, que ocorreu aqui em Goiânia o ano passado, mas por causa da pandemia ele acabou sendo cancelado, adiado, né, não foi cancelado, foi adiado, e se tudo der certo, assim que todo mundo for vacinado, talvez o ano que vem, a gente vai conseguir fazer o nosso primeiro simpósio de herpetologia do Cerrado. Eu convido todos vocês a participarem. Né? Então é isso, pessoal. Quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é contato@institutoboitatá.org. A gente tem o Twitter, que é iboitatá, e o Instagram e o nosso site. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora, e é essa a apresentação. Valeu, Iberê. Então, Bom, Iberê, muito obrigado pela apresentação. Né? De fato, vocês têm se movimentado bastante aí, bastante coisas que vocês estão envolvidos, muitos processos, muitos projetos e também muitas pessoas, né, que vocês conseguiram e conseguem envolver. Eu acho que isso é interessante, né? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, que a ciência, a academia, ela tem que ser inclusiva, né?
inclusiva no sentido de que pessoas que estão no início da carreira, elas têm a sua importância, têm lugar para elas, assim como as pessoas que já têm uma carreira consolidada, né? Então, eu acredito que a sua apresentação deixou muito claro isso, né? Que é possível que essas pessoas se agreguem. E o mais interessante, conforme você falou também, é que as pessoas que foram agregadas no início da carreira ou no momento da sua carreira que elas não tinham tanta experiência, elas conseguem adquirir experiência e elas vão se inserindo em outros níveis, mestrado, doutorado, né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu agradeço aí a apresentação e eu espero que as pessoas tenham gostado, né? E aí a gente abre aqui agora. Só complementar, Alessandro, eu também espero que... Caso alguém possa... Acho que cortou o Iberê. Tá, só para complementar, então, uma das coisas que a gente mais gosta é exatamente isso, pegar alguns alunos e alunas de graduação e que têm interesse e conseguir ajudando eles o máximo possível. A gente tem um monte de casos de alunos que eram super desacreditados e super desincentivados a seguir a carreira acadêmica, tanto pela família ou pelos próprios orientadores, ou orientadores, e a gente consegue dar um apoio muito grande nesse quesito. A gente tem pessoas aí que já estão empregadas, tem pessoas que estão na pós-graduação, então para a gente é muito gratificante poder ver esse crescimento de cada um dos alunos, sabe, de cada um dos nossos voluntários. É muito legal mesmo. Show de bola, show de bola. Então, você falou a questão do youtuber, né? O IBD. Desde quando começou a pandemia e eu estou dando aula, eu estou me sentindo um youtuber profissional, apesar de não ser um youtuber profissional, mas a vida está desse jeito. O Murilo levantou a mão, mas antes que o Murilo, né, faça a pergunta, eu fiz aqui a gente vai conversando e tal, né? Mas eu fiz aqui uma anotação, né? Baseado assim, Iberê, em tudo que você relatou, né, no histórico, eu conheço as pessoas que estão envolvidas, ou pelo menos a maior parte das pessoas, conheço o Werther, o Vinícius, eu não conheço o Pedro Peloso, mas conheço a Gabriela, a Tatiana, enfim. Conheço o histórico de como o Instituto Boitatá foi fundado, né? A gente teve conversas lá no início, mas eu queria saber de você o seguinte, cara, qual que você acha que é o maior desafio que vocês precisaram enfrentar ou ainda estão enfrentando para colocar em prática os projetos que vocês pensam? Quais são as dificuldades? Eu pergunto isso, Iberê, porque às vezes as pessoas têm um pensamento muito errado de que, o fulano está mexendo com uma ONG para viver na mamata, e a gente sabe que não é, né? Então, assim, o que você tem enfrentado de dificuldade para pôr em prática as coisas que você se propõe? Não, isso é perfeita a sua pergunta, Alessandro, isso é super importante falar, porque ONG é um termo muito geral, né? Então, ONG pode ser desde a associação do prédio de vocês, onde tem os condôminos, é uma associação, ela poderia ser encaixada como uma ONG também. Então, ONG é qualquer coisa que não seja, qualquer organização que não seja governamental. Tem uma série de ONGs que podem ser consideradas picaretas ou de mamata, são normalmente algumas ONGs que estão bem relacionadas com políticos, partidárias, né? E isso é uma coisa muito terrível, assim. O Instituto Boitatá, desde que a gente fundou, a quantidade de políticos que tentaram ser nossos padrinhos foi absurda. Só que o problema disso daí é que você sempre teria que vender um pouco a alma, né? Então, se você pega um padrinho político, depois você vai ter que fazer favores para ele, porque ele vai te dar o dinheiro e você vai ter que seguir o que ele está falando. Então, desde que a gente fundou a ONG, a gente fez tudo sempre com recurso próprio e sem ter esses grandes padrinhos como financiadores da ONG. Então, desde o começo, a gente sempre foi atrás de editais de financiamento. Então, a Fundação Boticário foi um dos grandes editais que a gente conseguiu,
a gente já conseguiu dinheiro também da Disney, agora da UCN, é tudo em edital aberto, tá? Agora a gente vai mandar alguns projetos para o Mohammed bin Zayed e todo o resto. Dentro dos editais, sempre tem uma parte de valor que pode ser convertida para a ONG. Então, é com esse recurso que a gente faz o pagamento da nossa conta, do nosso aluguel, da nossa luz. Uma coisa que é importante sempre falar é que, assim, organizações sem fins lucrativos não quer dizer que aquela organização vai fazer tudo sem cobrar nada e sem receber nada. Às vezes as pessoas acabam achando achando que isso daí é um pouco diferente. Não quer dizer isso. A organização sem fins lucrativos, ela varia de uma empresa, por exemplo, que é com fins lucrativos, que a empresa ela quer vender mais para poder receber mais dinheiro. No final do ano, ela pega todo o lucro que ela teve e ela divide entre todos os sócios e funcionários para todo mundo ter lucro junto. Uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, ela não pode fazer isso. Então, todo o dinheiro que recebe no final do ano, que seria considerado lucro, por cursos, palestras ou venda de material, isso aí tem que ser revertido para a própria ONG. Então, nunca a gente pode pegar esse dinheiro e dividir entre todos os diretores, entre todos os voluntários, entre todos os coordenadores. Então, isso é uma diferença bastante grande. Dentro das ONGs, você tem diversas categorias. Então, a ONG, ela pode ser uma OCIP, por exemplo, pode ser uma associação, como é o nosso caso. O Instituto Boitatá, não é só porque eu trabalho nele, né, que eu vou acabar puxando brasa para minha sardinha, assim, mas eu acho que é uma das ONGs mais isentas que tem sobre isso. A gente não paga nenhum cargo para nenhum dos diretores, então todo o trabalho que a gente faz, ele é voluntário, ele é muito no amor mesmo, e na verdade, muitas vezes a gente acaba gastando dinheiro do nosso bolso para poder pagar as contas. Então, assim, as ONGs não podem receber um valor e distribuir como um cargo, por exemplo, eu como presidente receberia dinheiro pelo cargo, não pode fazer isso, tá? O CIP já pode fazer isso e outras instituições podem também. A ONG, na verdade, tem uma parte da lei que ela permite pagar pelo cargo de diretoria, mas dentro do Instituto Boitatá a gente optou por não fazer isso para poder ser mais isento possível. Então, te respondendo agora um pouco de tudo e resumindo, tá? O primeiro de todos, a maior dificuldade que a gente tem é recurso. Então, a gente vai atrás, grana para poder sobreviver e para poder pagar os projetos que a gente está fazendo. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, que é a mesma dificuldade que vocês têm também. Segundo de todos, a idoneidade, que é as pessoas saberem que o nome que a gente tem é um nome forte, que a gente é confiável e que a gente sempre cumpre o nosso trabalho. Então, essa parte dessa confiança que os pesquisadores têm com a gente é uma das coisas mais importantes que a gente vê hoje aqui no Instituto Boitatá. Então, isso foi bem difícil no começo, para as pessoas entenderem quem a gente era, e agora a gente já está vivendo um pouquinho numa maior estabilidade quanto a isso, nessa parte de confiabilidade, né? Que as pessoas já não conhecem, já sabem como é que funcionam nossos trabalhos. Então, esses seriam os dois principais problemas que a gente tem. E agora, puxando a orelha um pouco dos alunos, um terceiro problema que não é tão significativo, mas é super importante para a gente, que é a participação dos alunos. A gente tem vários voluntários, e muitos desses voluntários, eles são muito reativos, eles não são proativos. Então, eles só fazem coisas se você pedir. Eles não vêm com ideias, eles não vêm com proposta, eles não vêm com participação. Normalmente, a gente não consegue dar conta de tudo, normalmente a gente não consegue nem escutar a ideia de vários desses alunos. Mas como a gente tem várias pessoas, a gente acaba fazendo momentos de conversa para as pessoas poderem trazer as ideias e para a gente poder discutir. E mesmo assim, são poucas pessoas que trazem, são poucas pessoas que trazem proposta. A gente não precisa que vocês tragam as coisas mastigadas. Não, traz uma ideia, a gente vai escrevendo junto e vai mandando. Por exemplo, sei lá, tem uma ideia de fazer um projeto em tal lugar.
legal, a gente dá uma conversada, você escreve o primeiro esqueleto, a gente corrige ele para poder te ensinar como escreve o projeto, porque senão a gente vai só ficar usando o nosso know-how e a gente não vai formar o seu conhecimento crítico e de desenvolvimento científico, né? Então a gente sempre conversa primeiro, faz a chuva de ideias, depois a gente espera a primeira versão, corrige ela e assim vai indo. A gente já sabe vários editais que dá para conseguir o financiamento, então a gente espera muito nessa parte da proatividade dos alunos. Então hoje em dia é uma das coisas que tá bem difícil, assim, na real. Muitos alunos, vou choramingar um pouco, tá? Então me desculpe, mas muitos alunos colocam muita dificuldade na parte do, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo fazer aquele outro. Hoje em dia a gente tem informação pra caramba, hoje em dia é fácil de conseguir paper, hoje em dia é fácil de conseguir tudo, todo mundo já teve muitos problemas na vida, então uma coisa que eu sempre falo para vocês, pessoal, não tentem sempre ficar com mais vontade, com mais interesse, vão atrás dos assuntos, vamos tentar sempre não se pegar pelas coisas ruins que a vida nos traz, e vamos sempre tentar fazer mais e mais e mais, e cada vez mais, sabe, ocupar mais a nossa vida com coisas boas, assim. Acho que esses são os principais dificuldades. A primeira de todas e mais importante é o recurso, a segunda era essa parte do nome, né, e a terceira é essa parte dos voluntários, de ter essa participação mais efetiva deles. Legal. Então, beleza, obrigado. Murilo, você tinha levantado a mão, você quer fazer alguma pergunta, comentário? Sim. Obrigado, Alessandro, por trazer o Iberê. Valeu, Iberê, pela palestra. É sempre muito bom falar com você. Pô, você é um cara que sabe se comunicar muito bem. É isso aí. Eu acompanho a Boitatá desde o início, né? Mais pela parte do Werther. Acho que até a própria biologia eu entrei graças à influência, ou má influência do Werther, né? Ele me colocou em campo, então esse projeto Amplexo foi meio que antes até mesmo da própria existência do projeto Amplexo, né? Nesse caso. E o Werther também me orientou na monografia, não publicada ainda. Poxa, eu tenho só o bom a falar sobre a Boitatá, porque eu vejo desde o início o quanto foi crescendo, o quanto a vontade de vocês sobre o meio ambiente, sobre a conservação e tudo mais. Então, parabéns, Iberê. Prometo, quem sabe, ser mais ativo na ONG. Eu estou um tempinho meio distante, mas sabe como que é, né? A pandemia também atrapalha bastante. Um pouco tendo muito a ver com a pergunta do Alessandro, atualmente a gente está passando por um péssimo momento com o descrédito das ONGs, né? Existe um movimento anti-ONG, inclusive, eu vou até falar isso, né? Mas isso também a gente percebe bem nítido no governo, né? E isso gera uma repercussão na população péssimo, né? Aí me vem a pergunta: por que a gente está passando por isso? E o que deve ser feito? Eu sei que é uma pergunta muito ampla e provavelmente muito difícil de responder. Eu sei que o que você respondeu para o Alessandro também tem muito em relação a isso que eu perguntei, né? Que seria em questão do nome. Acho que até as pessoas também não compreendem bem o que é uma ONG. E é isso. Outra coisa é sobre o Oloaden Brand. Você falou que ele está extinto. Ele tem alguma criação? Ou ele é extinto naturalmente ou extinguiu completamente? Não tem criação? Nem isso. Não, tá. Beleza. Tá, não, então vamos por lá. Enquanto é isso. Qualquer coisa eu pergunto mais. Valeu, Beleza. Iberê, valeu, Alessandro. Vamos por partes, então, primeiro. Só para terminar, o do Oloaden, assim, era um bicho que até a década de 70, 60 e 70, tinha um monte onde ele ocorria, que é lá no Itatiaia.
Depois, nos anos, os pesquisadores iam lá sempre encontravam ela, a espécie. Depois de um determinado momento, sumiu, nunca mais se viu. Ele só ocorria nesse lugar. É um dos lugares onde as pessoas mais vão no Sudeste e não se encontra o bicho. Então, ele sumiu. Um dos motivos que se acha do porquê que o bicho sumiu é porque tiveram algumas geadas muito fortes, ou então pode ter sido fungo quitrídeo, ou pode ter sido alguma outra influência, né? Que não se sabe direito ainda a causa, mas sumiu, está extinto. O bicho está extinto, não se acha mais na natureza. Então, não se teve nem como coletar antes para poder fazer criação ex situ, tá? Tem uma discussão bem legal, até se o Alessandro quiser, posso passar depois o contato da Cibele da SG, ela pode trazer para vocês essa importância de conservação ex situ versus conservação in situ, dá um monte de discussão, é super legal, é bem polêmico também, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu acho que dá uma discussão bem boa, assim, não sei se é o foco da matéria ou não, mas fica a sugestão. Bom, Murilo, cara, é difícil responder a sua pergunta, tá? A sua primeira pergunta. Eu acho que o porquê ocorre isso é por duas causas. Uma, porque pessoas idiotas chegam no poder, e outra, porque pessoas que têm interesses econômicos colocam as pessoas idiotas no poder. Esse é um dos maiores causas do porquê que a gente está passando por tudo isso. Junto a isso também, tem a parte dos alguns cientistas, né, não estou generalizando de forma nenhuma, mas alguns cientistas achavam que popularização da ciência não é importante, então o cientista está sempre acima dos outros, acaba sendo melhor, acaba sendo uma pessoa mais, como é que eu posso falar, uma pessoa mais especial e da elite, só pelo fato de estar fazendo ciência, então menosprezando o conhecimento popular, menosprezando as outras pessoas, então acaba juntando um pouco de tudo isso, junta com cientistas não falando com população, então população tem descrença com a parte acadêmica, né, com a faculdade, tem aquela parte das pessoas idiotas que ficam falando, não, uma madeira de piroca, qualquer outra coisa, né, que ficam descredibilizando as universidades, e essas pessoas chegam no poder e descredibilizam mais ainda. A parte da ONG, o que acontece? Normalmente a gente vê como qualquer, sei lá, acidente de carro, todo mundo para o carro para ir olhar, então o ser humano ele gosta de ver a desgraça dos outros, então normalmente a gente para ficar prestando atenção só quando tem ONGs que são ligadas à corrupção, tem ONGs ligadas a desvio de verba, e a gente não vê aquelas outras ONGs que trabalham para caramba. Por exemplo, a WWF, faz um tempão que a gente não vê propaganda deles na televisão, mas antigamente a gente via muito, e era super legal, super confiável, mas ninguém para pensar, não, mas ali é uma ONG, e ali não tem corrupção, ali não tem desvio de verba. Daí só pegam pelas ONGs que fazem isso. Então acabam colocando todo o nome ONG dentro de um balaio de gato, que tem algumas más ONGs que acabam fazendo o mau uso do nome, né? A gente entrou com um processo de auditoria das nossas contas. Então, a auditoria, para quem não sabe, é quando você coloca as contas públicas, a Receita Federal vai verificar se todos os gastos estão certos ou não estão certos. Isso vai mostrando mais idoneidade ainda para a ONG. Então, eu não sei se eu consegui... Você respondeu, o que eu acho que tem que fazer? Eu acho que tem que votar certo na próxima eleição, para poder mudar. Perfeito, a última parte. Beleza, Iberê. Vou por partes aqui, até porque tem outras pessoas que querem perguntar, né? Bom, a intenção inicialmente era convidar a Cibele para vir falar dessa parte de conservação ex situ, né? Principalmente por conta daquele projeto legal lá das Hololigons,
de Alcatraz, né? Que era Sims, não sei se voltou, tem que acompanhar essa nomenclatura aí. Mas, inclusive, eu ia até te perguntar a respeito dela, mas isso a gente fica para outro momento, porque eu não tenho contato, então às vezes a gente precisa de um intercâmbio, de um meio de campo aí. Pode falar comigo Mas sempre. a outra questão, já que você falou de credibilidade, se você tiver aí, eu não sei se tem um link, fica disponível, se você quiser disponibilizar no site, aquele relatório de atividades da instituição que você compartilhou no final do ano, aí fica até legal, você pode colocar no chat aí, quem quiser, tiver interesse, vai dando uma olhada, tá? Tá. Eu vou dar a palavra para o Gabriel Ângelo e depois a Ana Dias mandou uma pergunta no chat aqui, eu vou ler para vocês. Tá. Gabriel, fica à vontade, por favor. Tá me escutando de boa? Sim, Gabriel, pode falar. Primeiramente, né, parabéns, Billy, pela palestra. Você é foda, como sempre, né? A minha pergunta é mais pro lado da divulgação científica, né? Porque, assim, principalmente depois que entrou a pandemia, a gente está tendo todo dia uma palestra diferente, conhecendo um pesquisador diferente e tudo mais. Você acha que, assim, mesmo depois que essa pandemia acabar, né, que as coisas voltarem mais ao normal, o pessoal vai conseguir segurar esse ritmo, né, de palestra, de divulgação, né, que a gente está tendo? Tá, eu acho assim, Gabriel, são duas coisas que acontecem, né? Primeiro de todos, a gente teve uma grande enxurrada de divulgações e eventos e palestras, principalmente as lives do Instagram. O ano passado eu mesmo participei, acho que de umas 12, cara, sem brincadeira. E tinha um monte de grupo que estava fazendo as coisas na mesma hora, no mesmo momento. Isso daí eu acho que é uma péssima coisa, na verdade. Tudo bem, todo mundo tem a sua bolha, né? Mas às vezes você quer assistir a palestra do outro, você não consegue porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que agora deu uma tranquilizada, a gente aprendeu a falar, a usar as redes sociais melhores, o YouTube, hoje em dia, é uma das melhores influências, está aí o Alessandro, né, o youtuber Alessandro, que está usando super bem. O YouTube ele veio para nos auxiliar nessa parte, poder fazer a divulgação mais corretamente, de poder ter uma maior conexão com as pessoas, não também em real time, né? Só que não necessariamente só em real time, você pode ver os comentários depois e responder. Por exemplo, as lives do Instagram já é um formato que eu não gosto muito, porque ele cai muito, fica disponível durante pouco tempo e qualquer outra coisa assim. Eu acho que depois da pandemia, se vai continuar assim ou não, na verdade, eu acho que sim e que não. O que acontece? É a tal da história da bolha, né? São públicos muito diferentes que a gente está falando. Tem o público, como você já participou, né, do Salvem os Sapos. Então, tem o público que a gente vai na escola e a gente leva informação para a escola. Tem o público do zoológico, que as pessoas estão passando, ou do parque. Essas pessoas não são as pessoas que estão assistindo no YouTube, não são as pessoas que estão vendo no Instagram. Os meninos da escola, quando eles estão vendo o YouTube, eles estão vendo Fortnite, como jogar Fortnite, como ganhar Fortnite, ou uma live de Fortnite. Eles não querem ficar vendo estou generalizando bastante agora, eles não querem ficar vendo sobre sapo, sobre cobra, sobre essas coisas, só se o professor passar e obrigar eles a assistir. Então, o que eu acho é que sim e que não. As pessoas vão continuar mantendo. A gente fez o Salve os Sapos esse ano todo online, né? A gente foi em escolas que a gente nunca teria ido antes, foi super legal, foi um evento bem bacana. Então, a gente vai continuar mantendo esse formato, mas a gente também vai voltar a fazer o presencial. Então, a nossa ideia como biólogo e como divulgador científico é sempre furar a bolha. Então, não adianta você só falar para os seus iguais, né? Você tem que falar por todo mundo. E para isso a gente tem que conhecer as ferramentas que a gente está trabalhando e diversificar ao máximo possível dela. Eu acho que vão ter alguns grupos da herpetofauna que vão sumir quando acabar a pandemia, porque vai perder força. Alguns outros vão continuar crescendo e vão continuar conseguindo executar bastante coisa, assim. E para a gente tem sido uma experiência bem bacana, poder usar o YouTube para poder fazer essas atividades. Tem sido bem bacana mesmo.
Eu espero ter respondido sua pergunta, né? Respondeu. Valeu. Tá. E bem, tem uma pergunta aqui da Ana, que ela está sem microfone, ela colocou no chat, então eu vou ler para você. Primeiro Obrigado. ela diz, né, que Iberê, amei a palestra, estou sem microfone, então vou usar o chat. A pergunta é, como funciona o processo de divulgação com as crianças e o processo de produção de ciência? Um influencia o outro, por exemplo, quando há mais divulgação, há menos produção e vice-versa, ou há um grupo para produção e outro para divulgação. Pergunto isso, pois imagino que deve ser extremamente difícil conciliar conhecimento específico com produção de ferramentas didáticas, execução dessas ferramentas e principalmente a parte logística de administrar e transpor conhecimento para o ensino de base. Nossa, perfeita na sua pergunta. Muito obrigado por fazê-la. Ela é bem interessante. O que acontece é que nós somos poucos, né? Então, a resposta é que a gente faz tudo junto. A Gabriela até está aí, né? A Gabriela é uma das pessoas que todo mundo lá na ONG é meio polvo, assim, a gente tem um braço em todas as coisas. Então, a gente está fazendo a ciência de forma contínua, daí a gente é convidado para dar palestra, para fazer os nossos eventos, e daí, quando a gente vai fazer isso, a gente prepara o material e vai pegando as informações mais novas e colocando dentro desse material para fazer a divulgação, e depois a gente pega esse material em todas as reuniões que a gente faz, em todas as palestras que a gente faz. Quando a pessoa tem um pouco menos de experiência, a gente pede para apresentar para a gente primeiro, e daí quem é um pouco mais experiente na parte de divulgação, a gente vai adequando a palavra, o termo, a forma de se expressar e a forma de responder as perguntas, e depois a gente deixa a pessoa passar por aquela experiência. Então, o mundo ideal, quando a gente for um pouco maior, é que a gente tenha setores, o setor científico e o setor de divulgação, onde a gente vai conseguir fazer um pouco de tudo isso. Para a gente, por enquanto, a gente é polvo mesmo. Todo mundo faz ciência e todo mundo faz divulgação. Tem gente que não gosta tanto de fazer divulgação, então faz menos. Mas a gente acaba participando um pouco de tudo. O Werther mesmo, que o Murilo falou, ele tinha muita dificuldade em falar com o público. Ao longo do tempo dele, ele foi se forçando a fazer divulgação, foi aprendendo. O Werther tá aí o Werther, ó, já ia te elogiar. Nossa, ainda bem que não deu tempo de falar mal, hein? Droga, tinha que ter ficado mais um tempo sem aparecer, Werther. Então, o Werther que tá aí, ó, ele tinha um pouco de dificuldade de falar com o público, ele era super tímido. Ao longo da vida acadêmica dele, ele foi se forçando um pouco mais, aí participando desses eventos mais públicos, e com a ONG, que era coisa toda semana, todo mês, teve um monte de coisa que acabou ficando para ele, ele foi desenvolvendo, e hoje ele está dando palestras super boas, exatamente por causa disso, porque ele se forçou a estar presente para dar palestra e a fazer as divulgações. Agora a gente está começando a fazer isso daí com a Gabriela, que a Gabriela também tinha vergonha, não queria falar, e a gente está começando a fazer isso com ela, o Ulisses também. O Murilo já deu várias palestras para a gente durante o Salve os Sapos, e o Gabriel também. Então, assim, tentando resumir tudo que eu falei até agora, né? Uma coisa que a gente faz a gente pega as melhores partes das pessoas, quem tem um pouco mais de experiência para falar determinada coisa, quem é um pouco mais didático com outra coisa, e vai acertando o discurso. A gente pega as pessoas que estão no começo da graduação, que estão na graduação, que estão se desenvolvendo cientificamente, a gente pega essas informações, a gente prepara a apresentação, a gente apresenta a apresentação para elas, a gente, quando vai apresentar para o público, a gente leva essas pessoas junto com a gente para assistir, e depois de um tempo a gente coloca eles e elas para apresentarem. Então, isso é bacana, porque começou comigo e com o Werther, depois a gente já fez com o Murilo, com o Gabriel, com o Ulisses e com a Gabi, e agora, no futuro, eles já vão fazendo isso automaticamente, sozinhos, sem depender da gente, para poder acertar a forma de falar, a forma de executar ou não.
e tudo isso com todo mundo fazendo ciência junto. Beleza, beleza. Eu acho que uma coisa que você falou aí na sua fala, né, e pensando na formação das pessoas, eu fiz biologia, né? Acredito que a maioria aqui também, pode ser que tenha outros cursos, mas no meu curso de graduação em biologia, que foi pela Universidade Federal de Goiás, não tinha disciplinas que me preparavam para as coisas que eu enfrento hoje. O que significa dizer isso? Eu não tive nenhuma disciplina voltada para administração, né, porque hoje eu exerço função de administrador. Se a gente pensar nos projetos, quem que presta contas dos projetos? É o pesquisador que foi o beneficiário, né, do fomento. Isso envolve uma prestação de conta financeira, com documentação, assim como também exige uma prestação de conta, né, a partir de um relatório técnico. Então, eu acredito que a gente precisa criar cenários em que a nossa formação pode ser complementada, né? Então, conforme você falou, para essas pessoas que estão no início da carreira, a experiência junto à instituição, né, que vocês estão aí conduzindo e que vocês oferecem as oportunidades, pode ser crucial para que a pessoa no futuro tenha sucesso na carreira, saber falar em público, se portar, né, igual você disse, vocês lidam com públicos variados, isso significa que vocês, no momento, estão falando com o seu Zé da Bodega, mas, de repente, num outro momento, vocês estão falando com a autoridade global responsável pela elaboração das listas vermelhas no mundo. Então, isso existe uma flexibilidade, um jogo de cintura. Então, eu acredito que as pessoas que saibam, que conseguem aproveitar isso, vai ter muito sucesso na carreira, né? Então, acho que o que tem que ficar claro para quem está no início são essas oportunidades que surgem, né? Eu tenho uma pergunta, Iberê, que talvez envolve um pouco mais o dia a dia de vocês aí, né? Que é o seguinte, vocês estão envolvidos em políticas públicas, na elaboração de políticas públicas. Você citou aí os PANs, né? Vocês estão envolvidos em 3 PANs e tal. Isso, você também citou a respeito de uma parceria com o IBAMA, para um projeto de soltura lá na Chapada, se não estiver enganado, né? Isso. Então, eu queria saber de você o seguinte, Iberê, como que é o mecanismo de aproximação junto a estes órgãos públicos que possibilitam a construção dessas parcerias para a elaboração de políticas públicas, né? Como que se dá? Você que procura ele, eu sei que na questão do ICMBio, do IBAMA, você tem bastante amigos lá, conhecidos, e isso facilita. Mas em outras instâncias, que talvez não seja esse o caso, como que se dá a construção dessa ponte? Tá, perfeito. Obrigado por tudo isso que você falou, Alessandro. É bem importante mesmo. A gente sempre tenta treinar as pessoas, porque requer treinamento também, né? O saber falar com todos os públicos, assim. A gente também fala com político, e político é uma das piores pessoas para falar, porque normalmente eles só querem falar, né? E convencer eles é uma coisa muito difícil, normalmente eles que nos convencem das coisas, então é o nosso público mais difícil que tem. Então, assim, é bem difícil, tem que ser político, e muitas vezes, porque tem que tentar ver qual que é o nosso objetivo final. Às vezes que a gente foi nas câmeras dos vereadores e deputado, assim, falar, puta, é bem complicado mesmo, assim. Mas o que acontece, tá? Para fazer essa parte de link que você falou, tem 2 formas. Normalmente, você pode ser ou proativo ou reativo, né? Então, reativo é quando a gente, sei lá, a gente descobriu que tem um edital que precisa mandar até tal hora, até tal dia, e a gente sabe que aquele foco é para tal e tal coisa, então a gente acaba sendo proativo, procurando pesquisadores que trabalhem com aquilo, e convida, tem um edital assim, assim, assado, você não quer mandar um projeto para lá, a gente pode fazer a gestão e não sei o que, e vai conversando a partir disso daí.
ou então a gente pode ser o reativo, onde você fala, não, Iberê, eu estou com um projeto assim, estou precisando de recurso, tem um edital tal que eu queria mandar, e a gente acaba mandando junto em parceria. Tem alguns que são bem legais, então só te respondendo, a gente acaba fazendo dos dois jeitos, tanto indo atrás de pesquisadores, como sendo recebido por pesquisadores. Até agora, no domingo, eu participei do Globo Rural, né? Fiz uma participação especial no Globo Rural, que foi, o pessoal entrou em contato com o pessoal do IBAMA, e o pessoal do IBAMA acabou me indicando para poder fazer aquela chamadinha. Então, é muito da rede de contatos que você tem. O que é importante? Para quem está começando agora na pós-graduação, ou mesmo na graduação, vão em todos os congressos possíveis, vão em todos os simpósios possíveis, vão em todos os cursos possíveis, conversem com todo mundo, saibam quem são as pessoas, saibam o que elas pesquisam, o que elas não pesquisam, saibam que nenhuma pergunta é burra, burrice é não fazer as perguntas. Obviamente que você não pode fazer pergunta só para preencher o vazio, né? Façam perguntas de verdade, que vocês queiram saber para que significa aquilo, e não queiram só falar, não, mas queiram aparecer, né? E com isso, o que acontece? Vocês começam a ir criando a rede de contatos de vocês. Por exemplo, quando eu estava na graduação, eu estudava numa faculdade particular. Naquela época, vocês nem sabem o que é isso, a maioria de vocês não sabe o que é isso, mas o Alessandro deve saber. Naquela época, para você pegar um artigo científico, você tinha que ir na biblioteca, daí você tinha que pesquisar lá nos periódicos, pegar revista por revista, e ir olhando, ou ir num laboratório e abrir lá o arquivo e ficar procurando um por um, e se ninguém tinha o artigo, você tinha que pedir pelo Comute. O Comute era dentro da biblioteca, tinha um serviço que você pedia o artigo, e daí eles mandavam para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Se não tivesse a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eles mandavam o pedido para outras bibliotecas mundiais para conseguir aquele artigo para poder te mandar. E daí eles tiravam o xerox, te mandavam pelo correio, e você tinha que pagar por isso. Teve um artigo que eu comprei que foi R$80 na época, na graduação, eu fiquei sem comer muitos dias para poder pagar esses R$80, que era caro pra caramba na época. E um artigo, só que era um artigo muito importante, que eu usei ele na minha graduação, no meu mestrado e no meu doutorado. Hoje em dia, que a gente tem internet, depois que veio o Orkut, né, ajudou pra caramba todo o compartilhamento de PDFs. Depois, agora que a gente tem essa internet com o ResearchGate, com o Sci-Hub, com todo o resto, ficou ótimo de conseguir os artigos. A gente tem um problema contrário, que a gente tem muita informação e pouco tempo de leitura para poder saber quais são as informações mais importantes ou não. Então, acaba sendo mais difícil da gente conseguir separar qualquer informação. Eu até me perdi, me deu saudades da época do Comute. Mentira, não deu saudades, não. Então, não sei se você usou o Comute, Alessandro? Não, mas eu conheço, assim, eu conheci, mas eu não cheguei a usar. Então tem uma galera que usou aí. Então era essa parte daí que era mais importante, assim, de conseguir pegar uma maior qualidade de informação, né? Então isso, ele te aumenta a sua rede de contato. Então quando você vai pedindo para as pessoas, o ResearchGate, não sei se todo mundo tem ou não, mas é interessante fazer um ResearchGate. Lá você começa a conversar com as pessoas sobre ciência. Para quem não sabe, é tipo um Facebook científico. Lá você começa a fazer a sua rede de contato, depois você vai fazer os cursos. Por exemplo, eu fui do primeiro ao quinto curso do Paulo Bernardi, quando ele estava lá em Rondônia ainda, eu estava na graduação, daí agora ele está lá no Acre, daí depois disso eu fui participando de todos os simpósios, todos os congressos, e aos poucos eu fui conhecendo as pessoas. O que é legal é que o meu laboratório nunca foi um laboratório de herpetologia,
Então, eu nunca tive um orientador de herpetologia, sempre tive que ir atrás para poder conhecer as pessoas e as coisas. Quando eu passei no concurso do ICMBio, que era um concurso temporário para trabalhar com a lista vermelha nacional, eu já conhecia muito deles, mas eu ainda não conhecia bem. E por estar trabalhando lá que eu comecei a conhecer bem. E por isso agora que eu entrei na UCN para fazer esse trabalho da coordenação, eu acabo já conhecendo eles há mais de 20 anos. Eles veem o meu trabalho indo cada vez mais para a conservação, cada vez mais participando dessas ações. Então acaba tendo um pouquinho mais de confiabilidade no meu trabalho. Então, a dica que eu deixo dentro disso que o Alessandro tinha falado é, se vocês quiserem, o que vocês precisam fazer é que vocês têm que construir a rede de vocês, porque as oportunidades vão aparecendo. Cada vez que vocês constroem uma rede nova, seja conversando com as pessoas, indo para simpósio, indo para congresso, você vai fazendo um link e sempre acaba aparecendo uma oportunidade. Coisas que são legais, assim. Por exemplo, o Murilo faz bastante consultoria, porque ele conheceu o Werther, e o Werther começou a colocar o Werther conhece o trabalho do Murilo, sabe que ele é bom de campo, e começou a mandar o Murilo para campo. Então, hoje o Murilo é consultor, graças a muito da interação que ele tem com o Werther, né? Teve uma menina que era da minha faculdade, ela sempre foi super boa pesquisadora, ela tinha acabado a graduação, ela não sabia o que fazer mais, e daí um outro professor, o Rodrigo Lignal, falou, eu tenho uma vaga de mestrado, se souber alguém, e daí eu acabei indicando essa menina para o Rodrigo, ela fez o mestrado, e agora ela está fazendo o doutorado com a gente, vai trabalhar aqui no Cerrado, então foi tudo por causa da rede de contatos, a gente consegue fazer algumas ligações. Óbvio que não dá para indicar todo mundo para todo mundo, né? Uma coisa que eu aprendi que indicação é uma coisa que é muito importante. Eu já indiquei pessoas muito ruins que eu não conhecia o direito para alguns estágios e que eu me arrependo absurdamente. Hoje em dia eu já não indico mais ninguém para nada, só quem eu realmente confio e porque é o meu nome que está indo junto. Então sempre saibam fazer as suas redes de contatos e manter a sua rede de contato bem forte, segura e firme, tá? Espero que eu tenha respondido. Eu sei que teve uma hora que eu me perdi, mas eu consegui voltar, eu acho. Não, conseguiu sim. E a gente tem aqui duas pessoas que fizeram uso do Komoot também, o Fernando Farache e a Maria André, que são professores, então acho que eles sabem a peleja que deve ser, né? Que foi, na verdade, né? E que de fato hoje a socialização, né, do conhecimento ficou bem mais fácil, né? E o ResearchGate, a internet de modo geral, né? Ela aproximou muitas pessoas. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Desde já você construir uma rede de contatos e que essa rede de contatos ela pode, né, abrir portas, né? Você precisa abrir portas. E o intuito dessa disciplina, Iberê, é justamente propiciar que os alunos construam essas redes de contato, né? Hoje, atualmente, a gente só tem o curso de mestrado, nós não temos o doutorado. Então, pode ser que algumas dessas pessoas que estão vendo ou que verão as palestras se interessem pela área de pesquisa de algum palestrante que passou aqui e que possa construir um contato para um futuro doutorado. Nós já tivemos aqui, por exemplo, palestras do Rogério, do Helber, a última foi da Raíza, né, que fez doutorado lá na Ecologia e Evolução, a sua. Então, são pessoas que têm, assim, já, né, uma inserção dentro da academia e que, com certeza, podem, né, abrir futuras portas. Acho que é mais ou menos essa é a ideia. Além de gerar o debate, a construção do conhecimento e também do senso crítico, né. Eu agradeço, Iberê, pela apresentação, né. Eu deixo aí as portas abertas, inclusive com indicação de futuros alunos que queiram, porventura, né, fazer mestrado aqui com a gente. Nós temos um corpo docente muito jovem de pesquisadores, né, que defenderam nos últimos 5, 6 anos seus doutorados. Então, são pessoas que estão bem animadas, com vários grupos, né, não só
perpétuo, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem o Fernando, que trabalha com vespas, a Maria André, que trabalha com a parte de genética, né? Não só de plantas, mas a gente está tentando aí incluir outros grupos. Então, eu acredito que a gente tem capacidade de absorver uma galera legal. Então, assim, se você puder reconsiderar parte dessa questão de não indica, né? A gente pode mandar para cá aí os alunos que você, porventura, enxergar que tem interesse de fazer mestrado, a gente, né, tá atrás disso. Então, Tá. Não, não, pode falar. Alessandro, o não indica não era assim. O não indica era, eu prefiro conhecer um pouquinho para poder indicar mais corretamente a pessoa. Eu te Porque, entendo. o caso eu indiquei 2 alunos para fazer um estágio num lugar lá super bacana, só que eles eram 2 alunos meio folgados, sabe? Eles queriam só passear, fazer Tipo, turismo, tomar banho de cachoeira, essas coisas. E não queriam lavar a louça, não queriam fazer a comida, não queriam fazer nada. Eles estavam numa hospedagem lá que era super bacana, no meio da floresta, assim. E era daí, turista. eles foram turistar, não foram trabalhar. E daí hoje eu Não é indico mais quando complicado. é assim, quando é mais a pessoa quer trabalhar mesmo e tal. Não, tranquilo. Mas Mas eu mando a para ideia que eu vocês, quero não se deixar. preocupem. Tá. Não, não A ideia que eu eles, quero né? deixar Óbvio. é. Oi? Não esses, eu indico outros, pode deixar. Ah, não, pode deixar. A ideia que eu quero deixar é justamente isso, assim, que a gente está de portas abertas, assim, se quiser no futuro discutir, conhecer mais pessoas, né, fiquem à vontade, entrem em contato. É isso que eu deixo como mensagem. E agradeço, então, aí a sua participação, a sua disponibilidade. Só dar um último aviso aqui, pessoal. Semana que vem a gente vai ter mais uma palestra. Excepcionalmente, o palestrante ele só vai poder falar a partir das 10 horas, porque ele dá aula até 9 e pouquinho. Então, a gente vai começar às 10 e vai até meio-dia. E aí a gente tem como palestrante o professor José Alexandre Felizola Diniz Filho, que foi supervisor do Iberê no pós-doc. Acredito que vocês, né, já devem ter ouvido falar a respeito. Um baita pesquisador. Então, já fiquem aí convidados, né? E acompanhem lá nas nossas redes sociais. Beleza? Você quer falar mais alguma coisa? Só para falar para vocês assistirem a palestra do Zé Alexandre, porque ele é foda pra caramba, ele é um dos melhores pesquisadores de ecologia do Brasil, né? E, e ele tem uma aura de inteligência, assim, você escuta ele falando, você se sente a pessoa mais inteligente do mundo, você entende tudo, você anota tudo, você fica sensacional. Ele sai de perto, você fica burro, você não sabe nem comer direito, de novo. Você esquece como que respira. Ele é um É tipo isso cara mesmo. ele é um cara absurdamente sensacional, assim. Por favor, assistam a palestra dele. É isso, é verdade. Eu tive aula com ele na graduação, cara. É tipo isso que o Beller falou. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Ah, antes que a gente se esqueça, vamos tirar a nossa foto, né, para a gente fazer a nossa divulgação. Se Boa. vocês puderem, por favor, ligarem as câmeras de vocês, né, isso é importante. Deixa eu mudar o layout aqui, para caber mais gente aqui na minha tela. Gente, mas por que eu não consigo mudar isso aí? Deixa eu... Tá. Então, eu acho que eu consegui tirar foto. Não, mais uma vez. Não, tem que falar 1, 2, 3 e já, né? Não pode pegar Ah, desprevenido tá. assim. Beleza. Tá vendo? Eu não sou tão youtuber assim. Vai. 1, 2, 3 e já. Se caso alguém tenha tirado e quiser me mandar também, fica à vontade. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação e agradeço aí a presença de todos. Bom resto de dia para vocês aí. Obrigadão, bom trabalho, bom dia para todos nós. Até mais, pessoal.